O momento em que você para de perseguir é o momento em que tudo começa a ser visto com uma clareza incômoda. De repente, a confusão sobre se ela realmente sente algo por você ou apenas gosta do que você oferece desaparece. Você não se pergunta mais se existe atração autêntica ou simples conveniência. Também não continua se esgotando tentando conquistar algo que, no fundo, deveria nascer de forma natural. Por anos, vi homens se destruindo pouco a pouco, perseguindo mulheres que nunca estiveram verdadeiramente interessadas neles, apenas na atenção, no esforço ou nos benefícios que podiam obter. E o mais difícil é que quase nenhum percebe enquanto está acontecendo. Eles continuam correndo, convencidos de que, se fizerem um pouco mais, se derem um pouco mais, finalmente serão escolhidos. Mas é aí que começa o verdadeiro erro. Quando você se retira, quando interrompe a perseguição, a verdade aparece com uma clareza brutal. Existe um teste simples que muda completamente a forma de entender os relacionamentos. Embora a maioria dos homens tema fazê-lo porque, no fundo, já intui o resultado. Consiste em algo muito simples. Durante uma semana, pare de iniciar. Não escreva primeiro. Não proponha planos. Não sugira encontros. Simplesmente pare. O que acontecer depois revela tudo. Ou ela te procura porque realmente sente sua falta, ou desaparece porque você era apenas entretenimento, validação ou conforto. Não há zona cinzenta. Não há desculpas. Este teste não cria a verdade, apenas a expõe. E precisamente por isso, assusta tanto. Porque obriga a aceitar se o interesse era real, ou se só existia enquanto você suportava todo o peso do relacionamento. A maioria dos homens nunca se atreve a fazer este teste porque, no fundo, já conhece a resposta. Por isso surge a chamada estratégia do esforço mínimo, que muitos interpretam mal como preguiça ou falta de respeito. Na realidade, não tem nada a ver com isso. Trata-se de começar do zero e construir apenas a partir do que se conquista. Pense de forma simples. Nenhuma empresa contrata alguém e paga o salário de um diretor-geral no primeiro dia, esperando que um dia ele esteja à altura. Primeiro se demonstra o valor, depois chega a recompensa. No entanto, nos relacionamentos acontece justamente o contrário. Muitos homens começam entregando tudo desde o início, esperando que esse esforço gere atração. Isso não é estratégia. É desespero disfarçado de romantismo. Nos relacionamentos, muitos homens cometem o erro de investir ao máximo desde o primeiro momento, convencidos de que assim despertarão interesse verdadeiro. Dão atenção constante, tempo ilimitado e recursos sem medida, esperando que esse esforço se transforme em atração. Mas isso não é uma aposta inteligente, é uma entrega sem garantias. Conheci o caso de um empresário bem-sucedido, que em apenas 6 meses gastou mais de $50.000 em uma mulher com quem estava saindo. Viagens, joias, jantares em restaurantes que custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Tudo parecia impressionante por fora, mas na verdade, ele estava construindo uma dinâmica perigosa. Ele não estava mostrando quem era, apenas o que podia oferecer. E quando o esforço é a única coisa que te define, esse esforço acaba se tornando sua única identidade dentro do relacionamento. Com o tempo, tudo aquilo que parecia extraordinário começou a se tornar normal. As viagens deixaram de surpreender, as joias perderam seu brilho e os restaurantes caros se tornaram a expectativa mínima. O especial passou a ser o habitual, e o habitual começou a parecer insuficiente. Quando aquele homem reduziu o ritmo porque seu negócio passava por um mau momento, ela o deixou em apenas 3 semanas. Ela não o abandonou porque ele parou de gastar, mas porque gastar era a única coisa que ele representava para ela. Esse é o perigo de estabelecer padrões irreais desde o início. Você se torna prisioneiro de suas próprias promessas. Se você começa com flores toda semana, uma semana sem elas parece desinteresse. Se você começa com luxo constante,
Um jantar normal é interpretado como mesquinhez. Assim não se constrói um relacionamento, constrói-se uma jaula de expectativas impossíveis. Na realidade, você não está construindo um relacionamento. Está construindo uma prisão emocional em que você é ao mesmo tempo o preso e o carcereiro. Existe uma lei psicológica clara. O ser humano se adapta rapidamente ao conforto. O que hoje emociona, amanhã entedia. O presente surpresa que a fez chorar de alegria no primeiro mês, mal provoca um sorriso 6 meses depois. Não é ingratidão, é adaptação. Nosso cérebro normaliza o ambiente para sobreviver, e aquilo que você faz repetidamente se torna a nova linha de base. Então, você precisa de algo ainda maior apenas para gerar a mesma reação. Um cliente aprendeu isso da pior maneira. Primeiro encontro, um bom restaurante. Ela adorou. Então ele aumentou a aposta. Lugares melhores, gestos maiores, presentes mais caros. Em 3 meses, ele estava arruinado e ela, entediada. Ele havia treinado o sistema nervoso dela para precisar de estímulos cada vez mais intensos. E quando parou de escalar, o relacionamento morreu. Não por falta de amor, mas por tolerância ao prazer. Há algo que a maioria dos homens não entende até que seja tarde demais. A gratidão nos relacionamentos tem data de validade. Aquela vez que você pagou as dívidas do cartão de crédito dela se torna história antiga no mês seguinte. O carro que você comprou para ela deixa de ser motivo de agradecimento e passa a ser objeto de queixas pela cor depois de 1 ano. As férias pelas quais você economizou por meses terminam com a pergunta inevitável: e agora? O que você fez por mim ultimamente? Na maioria dos relacionamentos, a gratidão dura algumas semanas. E não é porque as mulheres sejam ingratas por natureza, mas porque a gratidão não é o que sustenta um vínculo. Os laços emocionais não se mantêm com lembranças de favores passados, mas com conexão presente e sensação de segurança futura. O problema é acreditar que você pode acumular boa vontade como se fosse saldo em uma conta. Cada dia é uma negociação nova, e a generosidade de ontem não tem valor hoje. As dinâmicas de reforço que realmente funcionam são justamente o contrário do que muitos homens fazem. Você não recompensa alguém esperando que um dia se comporte bem, você recompensa o bom comportamento depois que ele ocorre. Quando ela é atenciosa, próxima e agrega valor à sua vida, é então que você aumenta seu investimento. Quando ela se mostra distante, difícil ou te dá por garantido, você se retira. Isso não é manipulação, é psicologia básica do comportamento. Pense nisso como treinar um cachorro. Você não dá prêmios a ele na esperança de que ele sente. Você os dá depois que ele senta. Nos relacionamentos, muitos homens fazem o oposto. Dão atenção, tempo e recursos de forma constante, esperando que, com o tempo, ela se torne a parceira que desejam. Assim não funciona a conduta humana. Quando você premia a mera existência, não fomenta esforço nem reciprocidade. Você fomenta a expectativa. E uma vez que a expectativa se instala, a exigência chega inevitavelmente em seguida. Quando você dá sem exigir reciprocidade, você não se torna alguém valioso, você se torna uma utilidade. Seus presentes não elevam sua posição, a diluem. Você funciona como a eletricidade. Está sempre lá, sempre cumpre, e precisamente por isso ninguém a agradece. Vi isso de perto com um amigo. Durante 6 meses ele foi generoso sem limites. Pagava tudo, dirigia para todos os lugares, estava sempre disponível, cancelava planos próprios para se adaptar a ela. O resultado? Ela não se tornou mais carinhosa nem mais agradecida. Ela se tornou mais exigente. Por quê? Porque o comportamento dele a ensinou que sua mera presença valia todo esse esforço. Ela não tinha que conquistar nada porque tudo já estava de graça. Essa é a raiz do problema. A generosidade mal colocada não cria apreço, cria direito. É exatamente o mesmo erro que uma empresa cometeria se contratasse alguém e desde o primeiro dia lhe desse o salário máximo, férias ilimitadas e zero responsabilidade.
Ele trabalharia duro para merecê-lo? Não. Faria o mínimo indispensável. O mesmo acontece quando você maximiza seu investimento antes que ela tenha demonstrado seu valor. Você não está inspirando excelência, está subsidiando a mediocridade. Nenhuma empresa oferece ações no primeiro dia. Primeiro observa se a pessoa contribui. Os relacionamentos deveriam funcionar da mesma forma. Você começa com respeito e tratamento básico. Se ela agrega à sua vida, você aumenta o investimento. Se ela não o faz, você mantém o nível ou vai embora. Isso não é frieza, é racionalidade emocional. Quando você lidera com recursos, com esforço constante e com disponibilidade total, você se torna incapaz de distinguir se ela gosta de você ou do que você proporciona. É como ser rico e se perguntar se as pessoas te apreciam por quem você é ou pelo seu dinheiro. A única forma de saber é tirar o dinheiro da equação. Enquanto você continuar pagando, planejando e iniciando tudo, jamais terá clareza. Você só terá companhia comprada. E a companhia comprada nunca se torna um compromisso real. Para entender se o interesse é autêntico, às vezes é preciso eliminar completamente os recursos da equação. É como se perguntar se alguém te aprecia por quem você é, ou apenas pelo que você oferece. Eu mesmo fiz este experimento anos atrás. Eu saía com 2 mulheres ao mesmo tempo. Uma conhecia bem meu nível de sucesso e minha situação econômica. A outra não sabia absolutamente nada disso. Qual você acha que foi o relacionamento mais saudável? Aquele que foi construído quando eu era apenas um cara normal. Não havia dúvidas sobre as intenções. Não existia aquela sensação constante de estar sendo avaliado pelo que eu podia dar. Ela estava lá por mim, não pelo que eu podia proporcionar. Essa clareza não tem preço. Porque a atração é subjetiva. Seu esforço máximo pode não significar nada para ela. Você acredita que está sendo romântico e ela interpreta como necessidade. Você pensa que demonstra compromisso e ela percebe desespero. O que atrai uma mulher pode repelir outra. Então, por que se esgotar aplicando estratégias que podem até jogar contra você? Aqui entra em jogo o princípio da escassez como ferramenta de diagnóstico, não como manipulação. Quando você não responde sempre na hora, quem se inquieta? Quando você não está disponível o tempo todo, quem faz o esforço para te ver? Quando você para de iniciar, quem te procura? Esses testes não são jogos, são dados. Eles te mostram quem valoriza sua presença e quem só valorizava seu esforço. Um cliente experimentou isso depois de meses, investindo de forma unilateral. Ele parou de escrever primeiro, parou de organizar encontros, parou de dar atenção constante. Ele falava com 3 mulheres. 2 desapareceram em menos de uma semana. Uma começou a procurá-lo ativamente. Adivinhe qual acabou se tornando um relacionamento equilibrado. Aquela que permaneceu quando os benefícios pararam. Esse é o filtro real. Não o que se baseia em palavras bonitas, mas o que se revela quando o esforço deixa de fluir sem limites. A crítica aos incentivos dos encontros modernos é inevitável. Hoje se premia a atuação acima da autenticidade. Todos tentam impressionar em vez de conectar de verdade. Os homens se tornam macacos de circo, dançando e se esforçando para captar atenção. As mulheres, enviciadas em validação, precisando de provas constantes de desejo. Ninguém está realmente se conhecendo. Os aplicativos pioraram tudo, transformando o processo em um leilão onde os homens disputam com esforço e dinheiro por atenção feminina. Quem oferece mais ganha o match. Mas o que ele ganha na realidade? O direito de continuar disputando. É exaustivo, caro e vazio. Você não está buscando amor, está participando do capitalismo emocional. É aqui que entra a ideia da distância estratégica. Não se trata de não sentir, mas de sentir com a cabeça. Ter interesse sem desespero. Mostrar apreço sem adoração. No momento em que seu investimento emocional supera o dela, você perde o controle do frame e, quase sempre, o relacionamento.
Recuperar esse controle muda tudo. Quando você não está desesperadamente investido, você vê com clareza. Os sinais de alerta deixam de parecer desculpáveis. A manipulação se torna evidente. Você começa a decidir pela lógica e não pela solidão. Isso não é frieza, é consciência. É sobrevivência emocional em um sistema que recompensa a superentrega e pune a dignidade. As novelas românticas e os filmes envenenaram as expectativas de muitas pessoas. Aos homens, é feito crer que devem ser príncipes encantados com cartão ilimitado, e às mulheres que merecem tudo isso sem necessidade de corresponder. Enquanto isso, a conexão real se perde em meio ao espetáculo. O cortejo tradicional funcionava porque era recíproco. O homem oferecia recursos e proteção, e a mulher respondia com lealdade e apoio. Ambos investiam, ambos ganhavam. O problema do modelo atual é que mantém as obrigações masculinas e elimina a reciprocidade feminina. Você joga com regras que garantem sua derrota. Por isso a seleção consciente funciona como filtro. Quando você é seletivo com seu esforço, só ficam as mulheres realmente interessadas. As oportunistas vão em busca de presas mais fáceis. As exigentes se frustram e desaparecem. O que resta são mulheres que te escolhem de verdade e que estão dispostas a investir sua própria energia. Justamente essas são as que valem a pena. Conheci um cliente que estava completamente esgotado de sair com mulheres. 3 encontros por semana, mensagens constantes, planejamento interminável. Ele acabou esgotado e ressentido. Eu lhe disse algo muito simples. Reduza seu esforço em 80% e observe quem permanece. Ele passou de 3 encontros semanais para 1 por mês. Mas esse único encontro era com alguém genuinamente entusiasmada por vê-lo, não com alguém entediada em uma terça-feira qualquer. A clareza que surge quando você para de perseguir é brutal. Você começa a ver quem estava lá por atenção e quem estava lá por você. Você vê quem só recebia e quem estava disposto a dar. Quando você para de perseguir, a névoa se dissipa e a realidade se torna impossível de ignorar. A maioria dos homens descobre algo doloroso, mas necessário. Muitas das mulheres que estavam em sua vida nunca estiveram realmente interessadas. Elas estavam interessadas no que a perseguição lhes proporcionava: atenção, validação, entretenimento, recursos. No momento em que o esforço desaparece, elas também o fazem. É uma verdade incômoda, mas libertadora. Porque perseguir cansa, esgota mental e fisicamente. Mensagens constantes, planos, pagamentos, atuações intermináveis. Quando você para, a energia retorna para você. De repente, você tem forças para seus objetivos, sua saúde, suas amizades. Você se lembra do que é não viver exausto. Conheço um amigo que perseguiu uma mulher por meses, esforço constante, zero reciprocidade. Quando finalmente ele desistiu, em 2 semanas havia iniciado um projeto paralelo com a energia que antes desperdiçava. 6 meses depois, seu negócio prosperava e ela reapareceu perguntando por que ele havia mudado. Ele havia mudado porque parou de se esvaziar em um buraco negro. A recuperação do respeito próprio é imediata. No instante em que você para de perseguir alguém que não te escolhe, você se escolhe. Sua dignidade retorna. Seus padrões são reafirmados. Você se lembra de que você é o prêmio, não um concorrente. Essa mudança interna altera completamente como os outros te percebem. O filtro de qualidade que se ativa é notável. As mulheres que precisam de perseguição constante não procuram parceiro, procuram servos. As que exigem provas intermináveis de interesse não estão interessadas, estão inseguras. As que reclamam esforço máximo com mínima reciprocidade não são companheiras, são parasitas. Quando você para de perseguir, esses perfis se eliminam sozinhos. O que permanece são mulheres que entendem a reciprocidade, que investem com você, que estão presentes porque querem, não porque você as convence.
Os relacionamentos que nascem assim começam equilibrados e se mantêm equilibrados. Ninguém corre, ninguém foge. Caminham juntos. A psicologia do comportamento é clara. O que você recompensa, se repete. Se você recompensa esforço mínimo com investimento máximo, obterá mais esforço mínimo. Se você premia a exigência com complacência, obterá mais exigência. Mas inverta a lógica. Recompense investimento com investimento, esforço com esforço, e você criará ciclos positivos em vez de destrutivos. Com o tempo, desenvolve-se uma mentalidade de abundância que transforma tudo. Quando você para de perseguir desesperadamente uma mulher, percebe que há milhões. Algumas você vai gostar, a maioria não. E está tudo bem. Você não precisa de todas. Você precisa de uma que te escolha tanto quanto você a escolhe. Essa abundância não é sobre acumular opções, é sobre saber que seu valor não depende de nenhuma opção. Você não implora por aprovação porque sua própria aprovação é suficiente. Essa autossuficiência, paradoxalmente, é o que te torna mais atraente. A calibração do investimento se torna automática. Ela escreve, você escreve. Ela propõe, você propõe. Ela investe, você investe. Ela se retira, você se retira. Não é um jogo, é equilíbrio. Você para de tentar inclinar a balança e começa a mantê-la estável. Um cliente dominou isso após anos de superinvestir. Ele aprendeu a refletir a energia com precisão. Seus relacionamentos mudaram. Em vez de perseguições exaustivas seguidas de rompimentos amargos, ele começou a ter vínculos equilibrados, com investimento mútuo. O drama desapareceu quando o desespero se foi. A verdade sobre o frame masculino é simples. Perseguir o destrói. No momento em que você persegue mais do que ela corresponde, você entra no frame dela. Ela controla o relacionamento porque controla seu estado emocional. Quando você para de perseguir, você recupera seu frame. Você controla seu investimento, suas emoções, suas decisões. O princípio da atenção seletiva funciona em ambos os sentidos. Quando você dá atenção de forma seletiva, ela tem valor. Quando você a distribui sem limites, ela se torna insignificante. Um elogio de alguém que elogia a todo mundo não significa nada. Um elogio de alguém seletivo é tudo. Sua atenção deve ser conquistada, não assumida. A soberania emocional que você mantém ao não perseguir é poderosa. Seu humor não depende das respostas dela. Seu dia não é arruinado pelo desinteresse dela. Seu valor não é definido pela validação dela. Você é emocionalmente autossuficiente. A única base estável para um relacionamento saudável. Com o tempo, seu filtro se torna mais fino. Você reconhece padrões instantaneamente. A que leva 3 dias para responder, mas exige respostas imediatas. A que só liga quando precisa de algo. A que está sempre ocupada, exceto quando você paga. Próxima. A dinâmica do respeito muda completamente. Quando você persegue, comunica que ela está acima de você e que você deve conquistá-la. Quando você para, comunica que vocês são, no máximo, iguais. Essa mudança no valor percebido altera como ela te vê. O homem que a perseguia desesperadamente parecia patético. O que foi embora, de repente, interessante. Vi essa transformação centenas de vezes. O homem se esgota perseguindo, finalmente se rende, e de repente ela mostra interesse. Por quê? Porque a ausência dele criou um valor que sua presença nunca pôde. Sua recusa em perseguir comunicou um valor mais alto do que qualquer gesto. A aplicação prática é simples, embora não fácil. Pare de iniciar mais de 50% das interações. Não invista mais do que recebe. Não persiga quem não corresponde com entusiasmo. Não é se fazer de difícil. É ser difícil porque você tem padrões. A paz interna que chega quando você para de perseguir é profunda. Acaba a da ansiedade pelas respostas. Termina a de análise obsessiva de mensagens. Você para de se perguntar onde está.
Você está onde escolhe estar. Os outros podem te acompanhar ou não. A escolha deles não altera sua posição. A qualidade dos relacionamentos melhora drasticamente. Quando ambos se escolhem diariamente, em vez de um perseguindo e outro tolerando, o vínculo é saudável. Investimento mútuo, respeito mútuo, atração mútua. Esses relacionamentos duram porque se baseiam na escolha, não na perseguição. A realocação de energia transforma sua vida. O esforço que você dedicava a perseguir é redirecionado para se construir. Melhora sua carreira, sua saúde, suas amizades. Você se torna o homem que as mulheres querem perseguir, não o que persegue. Eu mesmo parei de perseguir completamente por 6 meses. Foquei em mim. Minha carreira decolou. Alcancei a melhor forma física da minha vida. Reconectei com velhos amigos. Quando voltei a sair com mulheres, não precisava perseguir. Elas se interessavam porque eu havia me tornado digno de interesse. A independência da validação é permanente. Quando você aprende a se validar, a validação externa é agradável, mas desnecessária. Você não precisa que ela te escreva para se sentir valioso. Você não precisa da atenção dela para se sentir digno. Você gera valor de dentro. E isso te torna autenticamente atraente, não desesperadamente disponível. O princípio da retirada estratégica é poderoso. Às vezes, o melhor movimento para frente é dar um passo para trás, não para manipular, mas para avaliar. Se ao se retirar tudo termina, tinha que terminar. Se gera interesse da parte dela, agora você tem dados sobre o seu nível real de interesse. A restauração da energia masculina é real. Perseguir é energia instável, complacente, emocional. Ao parar, você retorna a uma energia centrada, firme, que escolhe, em vez de implorar. Essa mudança por si só geralmente desperta uma atração que toda a sua perseguição jamais alcançou. A independência do resultado liberta. Você quer conexão, mas não precisa dela. Você aprecia o interesse, mas não depende dele. Você desfruta dos relacionamentos, mas não se destrói sem eles. Essa independência é profundamente atraente. A verdade é que parar de perseguir não é sobre parar algo, é sobre começar. Começar a se valorizar, começar a ter padrões, começar a exigir reciprocidade, começar a se escolher primeiro. Quando você faz isso, tudo se encaixa. As mulheres que importam fazem esforço. As que não, não. É tão simples quanto isso. Seu trabalho não é convencer ninguém do seu valor. Seu trabalho é ser valioso e observar quem é capaz de reconhecê-lo. Aqueles que o fazem merecem seu tempo. Aqueles que não, nunca o teriam feito, por mais que você tivesse perseguido. A clareza final é esta. Perseguir alguém que não te escolhe é uma forma de trair a si mesmo. Você se abandona para tentar conquistar outra pessoa. Pare, escolha-se, invista em você, respeite-se. A pessoa certa não precisará ser perseguida, ela caminhará ao seu lado. Quando você para de perseguir, você começa a escolher. Quando você começa a escolher, você para de se conformar. Quando você para de se conformar, você começa a atrair. E quando você começa a atrair, você para de precisar. Nesse ponto, você começa a viver de verdade e tudo se torna claro. Os passos práticos são simples, embora exijam coragem. Reduza pela metade a iniciativa, iguale a energia, não invista mais do que recebe. Retire-se quando te derem por garantido e afaste-se quando faltarem com respeito. Não são jogos, são limites. E os limites são o que separa os relacionamentos saudáveis dos destrutivos. Você não está aqui para conquistar alguém. Está aqui para encontrar quem já te escolhe. Você não está tentando comprar amor. Está buscando quem o dá livremente. Você para de perseguir e começa a decidir. E isso muda tudo. Agora quero saber sua experiência. O que aconteceu quando você parou de perseguir? Quem desapareceu e quem te surpreendeu dando um passo à frente?
Compartilhe sua história nos comentários. Pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para parar de se esgotar perseguindo quem nunca a escolheria.